E Alan, parece que eu tenho perguntas para você e você tem perguntas para mim também, né? Perfeito, Conrado. Na verdade, perguntas para você eu tenho aos milhares, afinal, você tem muito conhecimento. Legal, obrigado, cara, obrigado. Conrado, eu queria começar, na verdade, perguntando assim, é possível realmente começar do zero ou precisa pôr bastante dinheiro para começar? Como é que funciona isso? Cara, muita gente me pergunta isso, inclusive eu estava lendo outro dia uma discussão no Facebook falando sobre isso, da questão de mas Conrado, você só vendeu pra caramba porque você colocou muito dinheiro em propaganda e tudo, e não é verdade. Na realidade a minha empresa ela é muito pequena, ela tem 9 pessoas, a gente está numa casa antiga e a minha folha salarial é alta porque eu remunero muito bem a equipe, eu gosto muito da equipe, então no final das contas a gente tem que colocar pouco dinheiro para fazer dinheiro para pagar as contas da casa, da empresa, os salários e ter o lucro, né, para a empresa sobreviver. E eu gosto de falar para as pessoas que dá para começar do zero, sim, e ponto. Não, o zero, não é o zero, né? O zero é assim, 50 mil reais, né? Não, zero é zero. Se você tiver um cartão de crédito com 40 dias para pagar no melhor dia do cartão, você já começa do zero. Primeiro porque muitos softwares você consegue uma versão trial. Então quando você, por exemplo, eu tenho que gravar uma aula no Camtasia, você consegue 30 dias trial. Eu tenho que assinar a Weber. A Weber você consegue pagar $1 durante o primeiro mês, os 30 dias. Bom, e por aí vai. Então se você souber utilizar o que os softwares já te dão de vantagem, de tempo, você já consegue fazer dinheiro desde que, para pagar, né, o segundo mês, por exemplo, desde que você tenha se planejado antes. Então não é uma questão de dinheiro. As pessoas costumam colocar o dinheiro como uma desculpa para não fazer as coisas. Eu não tenho dinheiro, então eu não vou conseguir fazer nada. E não é assim. A questão é, se você tem massa cefálica, você consegue fazer as coisas, desde que você tenha planejamento, que você saiba quais ferramentas usar. Então dá para começar do zero, com um mês de vantagem, com 40 dias do cartão de crédito. Um cartão de crédito de R$500, se você tiver, já dá e sobra para você começar. Só que aí você vai usar o que o que se chama de efeito composto. Aliás, tem um livro chamado The Compound Effect, que é muito bom, acho que não tem em português ainda, mas ele fala justamente desses pequenos incrementos que você coloca em cima de uma coisa anterior e depois coloca mais um incremento, e isso vai aumentando, e chega uma hora que vira aquela história do tabuleiro de xadrez, que um rei chegou para um camponês e falou: nossa, você me prestou um excelente serviço e o que eu poderia te dar em troca? Aí ele falou o seguinte: não, faz o seguinte, me dá um tabuleiro de xadrez e aí você coloca 1 grão de arroz na primeira casa, aí depois você dobra, coloca 2 grãos de arroz na segunda casa, depois 4 na terceira casa, depois 8 e vai dobrando sucessivamente. E aí o que tiver dos grãos de arroz em todo o tabuleiro você dá para mim. Aí o rei falou: nossa, muito fácil, tudo bem. E aí o rei foi lá, quando ele foi fazer a conta, descobriu que dava 2 elevado a 64 grãos de arroz, mais 2 elevado a 63, e era impossível. Quer dizer, é o efeito composto. E quando você soma pequenos incrementos a algo que você fez anteriormente, você consegue algo muito grande, desde que você não tire do principal. Você tem que manter a disciplina de sempre manter o principal, quer dizer, o anterior que você tem, sempre intacto, para você somar em cima do principal. Se você começa a espoliar esse resultado que está no início ainda, que é um resultado bebê, você não consegue de fato um grande resultado no final. Se você seguir essas duas regras de ter os incrementos pequenos e ao mesmo tempo não espoliar o resultado antes que ele de fato fique grande, você consegue fazer muita coisa. Perfeito, Conrado. E assim, em cima do que você falou, né, me lembrei muito do livro Quem Pensa Enriquece, Napoleão Hill. Excelente livro, por sinal. É verdade, é verdade. Você comentou sobre massa encefálica, realmente, tudo começa na nossa mente, né? Tudo. Perfeito. E o que acontece? Pelo lado, muita gente se põe muita desculpa o tempo todo. Aliás, eu me lembro, acho que está no último capítulo do livro, o penúltimo, ali tem uma lista de 50 e poucas desculpas, se não me engano, do que as pessoas começam ali se colocar motivo para não fazer algo. E assim, eu acredito né, do fundo da minha alma, o cara que é empreendedor de coração, ele tem que tirar as desculpas, ele tem que ir lá
enxergar na frente dos demais, acreditar naquilo antes de existir e finalmente fazer acontecer. Sem isso, eu acredito que o empreendedor ele não consegue conseguir ter o sucesso e desenvolver e obter resultado, porque o empreendedor é um bicho solitário, né? Ninguém entende o empreendedor, ele pensa diferente dos outros. Enquanto algumas pessoas precisam ver para crer, o empreendedor, costuma dizer, sempre precisa crer para ver. E outra coisa é que o empreendedor puro, né, real, ele transforma essas desculpas, na realidade, em oportunidades de negócios. Porque se ele fala, nossa, eu estou com a desculpa do eu não tenho dinheiro. Pô, mas espera aí, se eu estou com a desculpa do eu não tenho dinheiro, quer dizer que existem centenas de milhões de pessoas com a mesma desculpa. Nossa, então eu vou ensinar uma maneira dessas pessoas começarem sem dinheiro. Pronto, ele tem um baita negócio, né? Pois então, a desculpa vira negócio. E esse negócio do efeito composto, né? Na verdade, no fundo, você começa do zero, você começa a ter o primeiro resultado e você reinveste esse resultado. E aí o que você faz? Faz o dinheiro trabalhar por você. E simplesmente é isso que os grandes fortunas, os grandes milionários fazem. Eles não gastam dinheiro, eles simplesmente criam o dinheiro e fazem com que o dinheiro trabalhe por eles, sempre criando ativos que geram renda automaticamente. Exatamente. Aliás, você vai falar um pouco disso na tua palestra, né? Perfeito, exatamente. O Conaed, vou abordar isso, porque eu acho fundamental que as pessoas estejam cientes dessa mentalidade de fazer ativos, trabalhar por eles, né? Não simplesmente tirar do próprio bolso, mas criar aquilo que pode render e render e render. Aliás, recentemente estava entrevistando o Carlos Pereira para o próprio Conaed e ele fez 2 milhões em apenas um webinário, com apenas um webinário. E Legal, ele falou exatamente essa frase, fazer o dinheiro trabalhar por você. E o que aconteceu? Ele estava contando um exemplo de um computador que ele comprou, um MacBook Pro, um computador que custa 13 mil reais. E aí ele falou, meu Deus, quanto custa esse computador? 13 mil. Ele tinha esse dinheiro investido em ativos, mas o que ele fez? Ele falou, não, eu não vou simplesmente gastar esse dinheiro. Eu vou pegar o meu ativo, vou fazer alguma coisa que ele renda esses 13 mil reais para eu poder comprar esse computador. E ele tomou uma ação lá, e o resultado é que ele fez 26 mil reais. Ou seja, ele comprou o computador e ainda ficou com 13 mil reais que ele investiu mais e colocou de novo, e transformou esses 13 mil de sobra em ativos. O Gustavo Cerbasi, ele tem um pouco essa mentalidade também. Ele não mexe no principal dele, e se ele pensar, nossa, eu quero viajar para Paris, passar 20 dias em Paris, e isso vai custar 60 mil reais. Ok, ele pega o dinheiro dele, faz alguma ação ou promove alguma palestra, pega aquilo que entrou a mais e aí sim ele faz a viagem. Então, esse é um raciocínio muito, muito bom. Mas o empreendedor, tem um livro chamado O Mito do Empreendedor, que eu gosto muito, que eu acho genial, e ele fala justamente a diferença entre o empreendedor, o técnico e o administrador. O técnico a maior parte das pessoas que começam em internet marketing, elas começam como técnicas. Eu sei fazer site, eu sei mexer em rede social, eu sou um profissional de SEO, ou seja, ele é muito técnico, e ele, muitas vezes, como ele não conhece o restante da história, ele confunde a técnica com a estratégia. Técnica é uma coisa, estratégia é outra. Aliás, eu tenho um post no meu blog, conrado.com.br, que fala o estrategista e o ferramenteiro, e fala exatamente desse ponto. Então, o técnico é aquele cara que vai lá e faz. O empreendedor é aquele cara que vai lá e cria, só que ele não aguenta rotina. O administrador é esse cara que pensa em não mexer no principal, em produzir dinheiro a partir do dinheiro. Nós temos que ter essas 3 pessoas equilibradas na nossa mente para sermos bons empreendedores. E o administrador, ele é a parte da gente que planeja a ação para não gastar o dinheiro que o técnico está esperando, né? E que o empreendedor lá atrás teve a ideia. Então, se você consegue equilibrar o técnico, o ferramenteiro, o cara que vai lá e põe a mão na massa e faz a coisa e mexe a massa do bolo. O administrador, que é o sujeito que planeja, que administra a rotina, que cria os processos. E o empreendedor, que é aquele que tem a ideia, que tem a centelha,
você consegue ser um baita empreendedor. Só que muitas pessoas acham que não dá para começar do zero porque o administrador dela está muito fraco, porque ela só tem o técnico dela e o empreendedor falando, nossa, vai por ali que essa ideia é maravilhosa. Só que não necessariamente a ideia é tão maravilhosa se não tiver um planejamento antes. Legal. Conrado, aqui no Conaed a gente já percebeu, através de pesquisas, conversas com o público que frequenta o Conaed, e a gente é nítido que tem uma característica em comum nos empreendedores, que é o desejo de liberdade, tá? Eu gostaria de perguntar para você, trabalhando assim no marketing digital, o quão difícil para quem está começando do zero é automatizar alguma coisa para fazer que esse negócio que ele crie trabalhe sem ter que o empreendedor ficar aí 24 horas em cima. É possível isso? É possível, só que o grande problema não é a automatização em si. Porque você automatizar, você consegue, as ferramentas estão todas aí, é clicar um botão, clicar outro botão. Aliás, as ferramentas são feitas para que você automatize os processos. O grande problema, a grande dor do empreendedor é descobrir quais são as ferramentas e saber mexer minimamente nas ferramentas. Aliás, eu nem diria que essas são as duas grandes dores. Essa é a dor 2 e a dor 3. Existe uma dor anterior que é acreditar, que é o que você acabou de falar. O empreendedor, ele precisa crer para ver e não ver para crer. Só que a grande questão é que muitas pessoas não acreditam que isso é possível. Muitas pessoas falam, não, esse negócio de ganhar 1 milhão. Eu vi um post outro dia no Facebook, eu acompanho muito, né, o meu grupo, a fanpage, a comunidade dos iJumpers, e tinha alguém falando lá, eu falando, nossa, eu vou dar uma palestra no Conaed de como é que você começa do zero para fazer 1 milhão em 8 meses. E as pessoas acham, não, isso é mentira, você está forçando a barra, imagina, não dá para fazer isso. Agora, na palestra, e você já assistiu a palestra, você sabe disso, eu mostro mês a mês o que a pessoa tem que fazer através do efeito composto, controlando a conversão, controlando o custo por lead, coloco todos os números, imposto, taxa de transação de cartão de crédito, tudo, e mostro, no final de um mês, você vai tirar 1 milhão líquido para sua conta e o restante você vai deixar para reinvestir na empresa para ter o 9º mês e o 10º mês, e por aí vai. E ensino a técnica para fazer isso. Então, eu falo para as pessoas, é possível. Agora, o grande problema não é se é possível ou se não é possível. O grande problema é a pessoa ter o mindset correto, ela acreditar. Mas eu vou gravar um vídeo. Estava pensando em gravar justamente esse vídeo falando 1 milhão é muito, é pouco dinheiro. Eu me lembro que quando eu era pequeno, quando eu era criança, minha mãe falava, nossa, o fulano de tal, ele é um milionário, ele tem 1 milhão de reais, na verdade nem era reais, eu acho, na época. Quer dizer, 1 milhão era um número muito grande. É como se a gente falasse hoje que um cara tem 100 milhões. 100 milhões é muito dinheiro mesmo. Agora, 1 milhão hoje não é muito dinheiro. Quando você ganha 1 milhão, na verdade, você é o mais pobre dos milionários. Agora, a pessoa fala, não, 1 milhão é muito dinheiro, eu não vou conseguir ganhar. Quando ela fala, eu não vou conseguir ganhar, aí ela não ganha mesmo, porque ela se sabota, né? Ah, mas peraí, mas se eu estou trabalhando tanto e eu não vou ganhar tanto dinheiro assim, por que eu estou trabalhando tanto? Já que eu não vou ganhar tanto dinheiro, eu vou trabalhar menos. E aí, obviamente, ela ganha menos dinheiro e no final ela ainda fala, não disse? Eu sabia que esse negócio não ia dar certo. Então, quer dizer, a pessoa tem que acreditar que ela vai ganhar. 1 milhão não é muito dinheiro, 2 milhões não é muito dinheiro. A grande questão é, se você acreditar nisso, se você acreditar que 1 milhão é muito dinheiro, que você vai ter que ter um trabalho infinito, que o esforço é impossível, você não vai fazer esse esforço, você não vai ganhar. Primeira coisa é acreditar. 1 milhão é um número. 1 milhão não é a sua vida, 1 milhão não é a sua saúde, é apenas um número, um punhado de notas de papel, uma em cima da outra. É só isso que é 1 milhão. Agora, quando você trabalha e você acredita que você pode ganhar, que isso não é um objetivo impossível, você consegue, através de um método, através de foco, através de disciplina. Quando você consegue ser disciplinado, quando você consegue ser focado, você consegue o que você quiser, principalmente se você entender o efeito composto que eu vou ensinar na palestra. Legal. E assim, parece que tem gente que tem medo de ganhar dinheiro, tá? É incrível, né? As pessoas falam assim, eu vou ganhar tanto dinheiro, o que eu vou fazer com isso? Vai trazer um monte de desgraça. Gente, simplesmente isso são coisas que colocaram na sua cabeça desde criança, se você pensa assim, e que fariam mal. Mas, gente,
se você tem dinheiro, você consegue fazer muito mais diferença no mundo, seja lá em que área que você estiver. Você consegue produzir produtos de mais qualidade, treinar mais pessoas, investir em mais conhecimento, fazer uma diferença maior no mundo. Aliás, eu falaria até outra coisa. Se você tem esse pensamento, leia o livro Os Segredos da Mente Milionária. Leia aquele livro, já tá bom. Se você tem esse pensamento de, nossa, eu não mereço esse dinheiro, meu pai trabalhou a vida inteira e não ganhou nem metade disso, como é que eu, que nem trabalho tanto assim... Leia Os Segredos da Mente Milionária. Se você tem esse pensamento, algo próximo disso, leia esse livro, porque ele vai te abrir muitas portas. Ele vai mostrar por que você tem esse pensamento. É um livro que eu leio uma vez por ano, pelo menos, eu dou uma passada de olho nele quando eu começo a ter as minhas crenças limitadoras, né? Perfeito. E assim, a gente está falando muito em dinheiro, mas eu sempre digo o seguinte: é muito importante o dinheiro ser tratado como consequência e não como causa. Se você bota o dinheiro como a sua causa principal, você não vai fazer diferença no mundo, você corre o sério risco de ficar frustrado. Eu acho muito mais importante você ter um significado para o mundo, que diferença você quer fazer no mundo, alinhado com a sua missão de vida, com as suas paixões. Aí sim você consegue trabalhar muito melhor, fazendo diferença na vida das pessoas e, por consequência, ganhar dinheiro. Eu me lembro muito bem quando eu fui numa palestra do Alberto Saraiva, né, a pessoa que criou o Habib's, um negócio hoje de extremo sucesso aqui no Brasil. Sim. E ele falava assim: toda a minha vida eu corria atrás do dinheiro, eu nunca ganhei dinheiro. O dia que eu parei de correr atrás do dinheiro, o dinheiro começou a correr atrás de mim. Eu também falo sempre, cito o livro do Guy Kawasaki, uma das pessoas responsáveis pela marketing da Apple e, portanto, um pouco do que o mundo é hoje, nesse mundo de uma geração onde a Apple marcou influência, onde ele fala no livro, o livro se chama Arte do Começo, e o primeiro capítulo fala assim: o primeiro passo que você tem que dar é make meaning. Eu não sei nem como é traduzido do inglês, mas mais ou menos tenha um significado, tenha substância, tenha alguma coisa que faça diferença pelo mundo. Alguma coisa com um propósito, né? Exato, um propósito, um porquê, uma missão. Eu acho isso fundamental para quem é um empreendedor começando, que tenha esse propósito. O dinheiro, se você fizer bem feito e fazer diferença pela sociedade, fazer uma diferença, construir um mundo melhor, ele vem por consequência. Legal. Tem um livro muito bom também, um livro fininho, leitura rápida, que se chama Em Busca de Sentido, que é de um autor chamado Viktor Frankl. E ele fala muito dessa questão de pessoas que vivem com um significado, pessoas que vivem com um propósito, elas conseguem vencer dificuldades homéricas, dificuldades absurdas. E ele conta justamente, e ele foi preso em campo de concentração, foi ali que ele começou a perceber isso, que as pessoas lá dentro daquele campo de concentração, que tinham um propósito de vida, elas conseguiram, algumas, né, lógico, conseguiram sobreviver àquilo tudo. Mas aquelas que já tinham desistido, aquelas que já tinham entregado os pontos, elas sucumbiram. Então, quer dizer, se você tem um propósito, e eu estava conversando com um amigo meu agora há pouco, e ele falando: nossa, Conrado, eu estou pensando em desistir, é muito difícil, eu não aguento mais. Tem uma frase do Winston Churchill que ele fala: se você está atravessando o inferno, não pare, continue caminhando. Quer dizer, cara, você está no meio do inferno, continua andando para frente, não para no meio do inferno. Então você vai ficar lá no meio do inferno, o inferno acaba e a vida continua. E uma das coisas que eu lembrei, falando para ele, eu comecei no mercado de marketing digital há 12 anos atrás. Comecei em 2002. Quer dizer, faz muito tempo. Mercado de fazer site, né? Eu fazia site, na verdade eu nem comecei a fazer no site, eu comecei a fazer site, comecei a fazer em 99, se eu não me engano, mas no marketing digital, de pensar em estratégia, de pensar em SEO, que nem era SEO na época, e era uma vida muito difícil. Eu morava em República, estava fazendo faculdade, aí desisti da faculdade, morava eu e mais, sei lá, 16 caras na República, dividia um beliche, né? E ali eu comecei essa caminhada. Eu passei por diversos infernos no meio dessa caminhada toda. Então eu fui morar dentro da empresa e por aí vai, né? Eu comecei a caminhar, só que eu não parei de caminhar. Eu continuei caminhando. E as pessoas falam: Conrado, mas hoje você é um empresário de sucesso, você é isso, você é aquilo.
Tá, mas eu tô há 12 anos nisso. Se eu não fosse sem ter parado de caminhar, se eu não fosse uma pessoa reconhecida, uma pessoa que, sim, eu me considero bem sucedido, não em termos de dinheiro, em termos de sucesso, né? Seja lá o que isso quer dizer, mas em termos de realização pessoal. Eu hoje sou bem sucedido aqui dentro, não aqui fora, mas aqui dentro. E eu falo para as pessoas, eu comecei há 12 anos, cara. Você está começando agora e você já está querendo, há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos, há 5 anos que seja, e você está querendo arrebentar a boca do balão. Calma, cara, calma, as coisas não acontecem assim. Você tem que continuar caminhando. Vão acontecer diversos problemas no meio do caminho, mas se você tiver propósito, se você tiver objetivo e se você colocar um incremento em cima do outro, sempre pensando nesse efeito que é multiplicar, assim como os juros compostos, a coisa vai crescendo cada vez mais, você vai chegar lá. Tem gente hoje que fala, nossa, Conrado, eu conheci você através de uma revistinha que eu comprei na banca de jornal da Digerati, falando como ganhar dinheiro com o Google. Aí eu falava lá de AdSense, falava de AdWords e tal, um negócio de 2006, 2007, olha quanto tempo faz. E ali eu tinha sido chamado já para dar essa palestrinha, para gravar essa aula, mas eu já tinha pelo menos ali uns 5 anos de estrada. Então as coisas não acontecem tão rápido quanto a gente quer, mas a gente tem que continuar caminhando. E o empreendedor, ele é isso, se ele continuar caminhando, ele vai ter sucesso. As pessoas não falham, as pessoas desistem. Uma dada hora, o futuro vai cobrar o preço por você ter desistido. Se você não desistiu, você vai conseguir pagar esse preço. Se você desistiu, você não vai conseguir pagar esse preço. Gosto muito dessa sua frase. As pessoas não falham, elas desistem. Excelente. E Conrado, você é a prova viva da regra das 10.000 horas, né, do Malcolm Gladwell do livro Outliers, que você chega num grau de excelência quando você passa 10.000 horas em cima daquilo. Muito bom, Conrado, muito bom. Eu questiono um pouquinho essa regra das 10.000 horas. Tem até um livro que é o... Caramba, deixa eu... Tá um baita barulho aqui porque parece que tá passando um caminhão de limpeza de rua aqui na rua, mas tudo bem, já passou. E tem um outro livro, caramba, deixa eu ver se eu vejo ele por aqui. Cara, se eu te mostrar a quantidade de livros que tem aqui em casa, você não acredita, Alan. Eu costumo dizer... Cara, eu costumo dizer que os livros venceram. Eu perdi, os livros venceram, ok? Mas eu estava folheando um livro agora, eu não cheguei a ler o livro inteiro, e que ele questiona um pouco essa regra das 10.000 horas, falando o seguinte, que a questão não são as 10.000 horas, a questão é o quanto de fato você entra nessas 10.000 horas. Porque funcionário público, por exemplo, não que eu esteja falando mal de funcionário público, mas existem alguns funcionários públicos estereotipados, aquele funcionário público que não está nem aí para o que ele está fazendo. Eu conheço, minha mãe é funcionária pública e ela se matava de trabalhar, mas tem alguns que não estão nem aí para o que eles estão fazendo. Eles podem passar 10.000 horas fazendo aquilo, mas a mente deles, a alma deles está em outro lugar, não está ali dentro daquilo. Então, sim, você consegue reduzir isso até para 5.000 horas, mas a grande questão é, você tem que estar inteiro. Por isso que eu falo tanto de foco e disciplina. Foco e disciplina faz um diferencial absurdo, uma diferença absurda na vida de qualquer pessoa. E as pessoas não têm ideia. Eu costumo falar que eu não assisto futebol, eu não assisto novela, aliás, eu nem assisto TV aberta, minha TV está aqui, eu olho para minha TV aqui, eu acho lindo essa tela preta, grande, desligada, assim, me dá uma paz, dá uma coisa boa, assim, e não lavo louça, não perco tempo com fofoca, me afasto de pessoas negativas, de pessoas inúteis, fúteis, que não acrescentam nada para mim. Eu gosto de pessoas que me façam pensar, que me questionem, que me desafiem, que me ensinem alguma coisa e que eu ensine para elas também. Tem que ser uma troca. Você sabe o que o fulano disse de você e tal? Cara, não quero saber. Se não chegou até mim, não é para chegar. Deixa para lá. Quer dizer, não perder tempo com essas coisas. Você tem que manter foco o tempo todo. E não só foco no trabalho, obviamente, mas foco na tua família, foco no teu filho, foco na tua esposa ou no teu marido. Você tem que manter foco nas coisas que realmente são importantes. Não nas milhares de coisas que te distraem, né? Que ficam te puxando para lugares que você... Uma hora você vai olhar e falar, cara, o que eu estou fazendo aqui mesmo? Hein? Porque não era para você estar lá. Então, essa questão de foco no que realmente é importante é fundamental na vida da gente, porque a vida é muito curta e a gente acaba passando um recibo muito barato pelo que a gente recebe.
a gente tem que valorizar isso ao máximo. E não só o trabalho, logicamente, mas a família, o indivíduo. Eu costumo falar que existem 4 esferas que você tem que trabalhar como empreendedor. Primeiro, a esfera profissional. Ok, não exatamente nessa ordem, né? Mas existe uma esfera que é a profissional. É você como um empreendedor, você como uma pessoa numa vida profissional. A segunda esfera é a tua esfera familiar, quer dizer, a tua família, o teu núcleo próximo, a tua mulher, o seu marido, seus filhos, sua mãe, seu pai. A terceira esfera é a esfera social. Quer dizer, você com seus amigos, você em sociedade, você contribui para a sociedade ou você é um extrativista de valor? Você só tira valor da sociedade? Você tem que pensar nisso. A esfera social e a esfera individual. Você com você mesmo. Você precisa de momentos de silêncio. Eu falo tanto, eu falo pra caramba, né? Vocês sabem disso. E as pessoas falam muito comigo também. O meu dia inteiro é um dia muito barulhento. E às vezes eu preciso de silêncio. Eu tenho que chegar em casa, por isso que eu falo da TV desligada. Eu chego em casa, deito no sofá, e ao invés de ligar a TV, eu fico com ela desligada, curtindo o silêncio. Quer dizer, curtindo a minha companhia de mim mesmo, né? Me curtindo, me entendendo, vendo o que está se passando lá dentro, como é que foi hoje, o que eu fiz de errado, o que eu não fiz. É um exercício mental, é uma espécie de meditação. Então, com isso daí, eu me renovo, eu volto, né? Eu falo, nossa, que legal, eu consigo enfrentar barulho de novo, porque eu preciso da esfera individual. Então, com isso, o empreendedor tem que ter foco nas coisas que realmente são importantes e pensar o que está distraindo ele. O que está tirando o foco dele? Será que é a fofoca? Será que são pessoas que ele tem, até como amigas, que gostam, mas que são pessoas negativas, pessoas que falam mal dos outros, que criticam, que colocam ele para baixo? Ele tem que pensar o tempo todo nisso. Porque se ele conseguir, ele realmente começa a caminhar para frente. Se ele está travado, é porque tem alguma área da vida dele, dessas esferas, ou sendo sugado por algumas energias negativas, alguns vampiros, como eu chamo, que estão tirando a energia dele e não deixam ele caminhar para frente. Você tem que continuar caminhando sempre, só que nem sempre é fácil. Legal, e essa questão do foco, Conrado, eu mesmo sou prova disso. O primeiro Conaed 1, aconteceu em setembro do ano passado. Ele aconteceu do zero, absolutamente do zero. A ideia surgiu no dia 17 de agosto. E o Conaed terminou no dia 23 de setembro. São exatamente 38 dias do zero. 000. Da concepção da ideia, foram 38 dias, 4.709 espectadores únicos, uma audiência somada de 40 mil pessoas, se não me engano, mais de 100 mil reais faturados, pessoas de 47 países acompanhando o Conaed, porque simplesmente o segredo que eu tive para fazer isso foi foco. Nada mais do que foco. Exatamente. E engraçado isso. O primeiro curso 8Ps, agora o curso 8Ps, a marca 8Ps já é forte, tudo, mas o famoso nem sempre foi assim, né? Porque o primeiro curso 8Ps nasceu foi dado no dia 16 e 17 de junho. E eu tive a ideia no dia 15 de maio. Então, quer dizer, foi um mês até o curso acontecer. E a mesma coisa, foco, pegar o telefone e ligar pessoalmente para as pessoas, para elas comprarem o ingresso, para elas irem lá. Então, os alunos da primeira turma 8Ps de junho foi 2011 isso, 16 e 17 de junho de 2011. Os alunos da primeira turma, alguns deles receberam a minha ligação e falaram, nossa, mas é o Conrado me ligando? Isso, cara, eu tô aqui para te convidar para ir para o curso, porque aquela era a oportunidade. Quando você mantém o foco, a gente colocou 140 pessoas numa sala que a gente também arranjou de última hora para custar, acho que custava R$490 na época, mas foco total naquela tarefa, né? naquela missão. E eu vou falar um pouquinho disso na palestra que eu vou dar no Conaed. Eu vou falar, a parte final da palestra são dos meus segredos. Eu coloco lá alguns dos meus segredos, né? O que eu faço? Isso nada muito, nossa, Conrado, esse é o pulo do gato, né? Coisas que as pessoas já sabem. Ler bons livros, seguir boas pessoas, ter foco em algumas coisas, eliminar outras. Então são alguns segredos que eu tenho. Eu coloquei lá uns 3 ou 4 slides de segredos
segredos, que eu achei importante falar isso, mas são coisas que as pessoas já sabem. Elas já sabem disso, só que elas não seguem. Talvez elas precisem de alguém falando para elas, olha, faz isso que dá certo. Nossa, mas isso dá certo mesmo? Dá certo. Nossa, que legal, então eu vou fazer. Mas ela não acreditava que dava certo. Então, uma das coisas é foco, é disciplina, é comprometimento, é você estar de corpo inteiro. Então, isso daí, além do efeito composto, você precisa também alimentar os incrementos, né? Não é só, eu vou colocar uma coisa aqui, mas eu vou colocar um outro incremento ali, mas o outro daqui a um ano, porque nesse meio tempo eu me perdi entre fofocas, futebol e novelas. Não, você tem que manter a disciplina e você tem que usar algumas regras mentais, alguns valores pessoais que você segue independente do que esteja acontecendo. Você não pode ser condescendente com você mesmo. Se você tem uma escala de valores, se você tem uma ordem de prioridades que em algum momento da sua vida você parou com muita calma, pensou, repensou e escreveu aquilo na pedra, é aquilo que você tem que seguir. E nas horas de dúvida, o que você faz? Olha para aquela pedra que você escreveu e fala, agora eu sei o que eu tenho que fazer. Independente se eu tenho certeza disso ou não, mas em algum momento em que eu estava com a cabeça mais fria, eu cunhei esses meus valores pessoais, eu cunhei essas minhas prioridades. Então é isso que eu tenho que fazer agora e lá na frente, quando eu tiver com a cabeça um pouquinho mais aliviada, eu vou repensar isso ou não, mas é isso que eu tenho que fazer agora. Quando você tem isso, você consegue caminhar e você consegue resolver os problemas com muito mais facilidade, porque quando você está no meio do problema, você não pensa, então você tem que recorrer àquela pessoa, ou aquele Conrado, por exemplo, no meu caso, que estava pensando em algum momento e que escreveu aquilo que eu deveria fazer em horas de dificuldade, e aí eu pego aquele manual de contingências, né, e ajo, manual de crise, né, gestão de crise, vou lá e ajo em cima daquilo que eu escrevi em algum momento da minha vida. Perfeito, Conrado. Você falando, eu estou me lembrando quando a gente fez o Conaed 1, eu e meu sócio Marcelo Nascimento, e a gente realmente se blindou de qualquer fluência externa, era nós e o Conaed acontecendo. E aí a gente tinha todo aquele foco blindado do mundo externo, trabalhando dia, noite, madrugada, porque a gente queria fazer o melhor possível. E aí, em algum momento, é uma sensação meio reality show, né? As emoções ficam, nessas horas, extremadas. Você ri, você chora. E chegou um momento, né? Eu e o Marcelo somos meio a meio. E aí o que acontece? Eu tinha que tomar uma decisão e tinha alguns impasses. Quem foi o voto de Minerva? Foi assim, peraí. Mas o Conaed é para nós ou é para o público? Bom, é para o público. E o que o público quer? Ele quer isso e isso e isso. O que a gente fez? Anotou num papel enorme, um papel craft. Recortamos aquele papel e colocamos na parede, grudado na parede. E aquele virou voto de Minerva. Toda Excelente. vez que tivesse um impasse, a gente apontava, o combinado era apontar o papel e pensar naquilo. Aquilo era maior do que a gente. Isso foi uma dica, uma coisa que incrível e agora eu uso sempre. Qualquer projeto é assim, tá lá, a lei é aquela, não é o que está dentro da gente. E sim, é para aquilo que o propósito que a gente colocou para fazer esse tipo de trabalho. Muito bom, cara, muito bom. É isso daí, é exatamente a pedra que eu falo. Desculpa, eu tô um pouco resfriado. É a pedra que eu falo, é isso daí. Quando você escreve a lei, quando você escreve a sua lei, né? Quando você escreve os seus valores, por isso que missão, visão e valores da empresa é tão importante e as pessoas não entendem por quê. Não é só missão, remunerar o acionista, cuidar bem dos nossos clientes. Não, tem mais coisa por trás disso. Cada palavra conta, porque é o resumo de um norte decisório. Tem um livro muito bom, inclusive esse livro está de graça, tá em PDF na internet, que o autor liberou de graça, é o Work the System, que é do Sam Carpenter, e é um livro que fala justamente disso, como é que você constrói a tua missão, os teus valores, como é que você constrói processos, como é que você constrói uma empresa rodando no piloto automático. O Vishen Lakhiani, lá da Mind Valley, ele tem esse livro como um dos grandes livros dele, que ele utiliza os princípios na empresa dele, que é uma baita empresa, é uma empresa que eu admiro pra caramba. Então você tem que ter sua missão, visão, valores, processos, a carta do que de fato importa para o seu negócio. Só que pensa que o empreendedor, muitas vezes, o negócio dele é ele é a vida dele, ou seja, a vida dele é um negócio. Então, com isso, você tem que ter também as suas leis, você tem que ter também a sua pedra, né? Tem que ter também as coisas que você escreve como sua visão, como sua missão, como seus valores pessoais, para que você enfrente os problemas e tenha um norte decisório a cada crise que você enfrentar. Maravilha. Conrado, você vai abrir o Conaed, tá?
E assim, aliás, uma grande honra, Alan. Muito obrigado por essa deferência. Eu agradeço mesmo. Conrado, a honra é verdadeiramente minha, tá? Como eu chamo você, Mestre Conrado, abrindo o Conaed, é realmente a realização de um sonho para mim e provavelmente para toda a audiência do Conaed. Obrigado, cara. Imagina. Conrado, qual a sua expectativa em relação a esse Conaed, do seu ponto de vista? Cara, eu costumo falar que o primeiro evento, ele nunca dá certo. O primeiro evento é o pior evento, ele não dá certo. A pessoa fala, agora a gente vai ter o iJumper Summit, agora em novembro. E evento para 1000 pessoas e tal, baita evento legal, mas eu falo para minha equipe, pessoal, esse vai ser o evento que vai dar errado, tá? Já se preparem, esse evento não vai dar certo. O segundo evento vai dar certo. Então, quer dizer, o primeiro Conaed, eu gostei muito, participei, achei muito legal, mas eu vi que tiveram algumas coisas ali que, putz, a espinha dorsal do conteúdo, algumas coisas que eu ali falei, putz, cara, isso aqui quebra um pouco o evento. Mas foi muito bom. Mas a questão é, ele chegou nos 80%, mas os 20% que são muito difíceis de serem vencidos, ele não conseguiu vencer. Esse Conaed venceu. Quando você me mostrou a espinha dorsal do evento, como é que você organizou os conteúdos, as pessoas que você chamou, o tipo de conteúdo que vai ser abordado, eu falei, cara, o Alan e o Marcelo venceram aqueles 20% lá do primeiro que não conseguiu chegar, não chegou à excelência. Por quê? Porque é o primeiro, porque é o primeiro. Todo primeiro evento você olha e fala, cara, faltou isso. O segundo evento, falta 1% para chegar na excelência, já está em 99%. Só que aqueles 1%, eles são vencidos em 10 eventos, né? É o 1% mais difícil que você tem. E quando você chega no 100%, às vezes você chega em um, aí no outro você não chega mais. É aquela história da procura da felicidade, né? Que do Chris Gardner, né? O livro e o filme, que existe um pequeno momento de felicidade, aquela coisa quase intangível. Isso é a excelência. Tem um livro muito bom que é o Maestria, que é do Robert Greene, que ele fala um pouco dessa questão de como é que você alcança a excelência, como é que você alcança a maestria de alguma coisa. Aí tem as leis dele, que estão bem no formato dos livros dele. E com isso daí, o Conaed 2, a minha expectativa é, agora vocês alcançaram os 99% e ao longo do evento, em algum momento, você vai olhar e vai falar o seguinte, cara, agora a gente alcançou o 100%. Talvez no momento seguinte não, mas naquela faísca, né? naquele brief, né? Você olha e fala, nossa, agora, olha que coisa linda, né? É como o Michelangelo falando para a escultura dele, parla, né? Parla, porque é tão perfeita, né? Que quase que ela fala, né? Então eu vejo que esse Conaed, ele tá no 99 e em algum momento ele vai bater o 100 e aí vai bater o 100 de novo e você vai perceber isso. Você e todo mundo que estiver assistindo. Né? A sua percepção é perfeita, Conrado. Aliás, é uma dica que eu tenho. Antigamente eu era uma pessoa extremamente perfeccionista. Aliás, eu tendo a ser perfeccionista, eu tenho que brigar comigo mesmo, porque senão o negócio não sai do lugar. Eu te entendo, Alan, eu te entendo. Exato. Eu sei como é que funciona. E sabe qual é a regra que eu aprendi? Na prática, inclusive, muitas pessoas travam em construir seu primeiro produto ou o próximo produto. E a regra é o seguinte, você faz um produto 80% de cara e coloca, dá a cara a tapa, entra em campo. Se aquilo, você vai perceber com 80% se é um produto que vale a pena você investir mais tempo nele ou não. Foi isso que aconteceu com o Conaed 1.0. Tinha que entrar em campo, tinha que acontecer, mesmo que fosse 80%. A partir daquilo, me deu energia. Eu percebi, isso aqui de verdade é legal, vai funcionar. Eu vou colocar mais energia nisso para chegar próximo a 100%. Realmente, não dá para chegar a 100% ainda. Se eu conseguir atingir agora, e eu estou trabalhando muito para isso, 80% daquilo que faltou, ou seja, dos 20% eu chegar em 96%, certamente o Conaed 2.0 vai brilhar em toda a sociedade, em todos os palestrantes e, claro, em mim mesmo, porque é isso que eu quero fazer, esse é o meu propósito, levar conhecimento de qualidade para as pessoas. Legal, muito bom, Alan, muito bom. E, cara, o Conaed... foi uma baita ideia, continua sendo e vai continuar sendo ao longo de muito tempo enquanto não existirem outros eventos que de fato ajudem o empreendedor. Existem eventos para tudo, para microempresários, para mulheres e cada um tem o seu papel dentro do seu segmento. E o Conaed tem um papel muito importante dentro do segmento de
empreendedores, principalmente aquele empreendedor que está ou para iniciar, ou no início, ou aquele que já passou da arrebentação, mas que agora está vendo os grandes desafios. Agora ele está vendo que ali na frente tem uma onda maior, tem um tubarão, tem um navio, um pirata vindo na direção dele. São os grandes desafios que ele tem que se preparar. E uma das coisas que ele tem que se preparar não é tecnicamente. Uma coisa que eu falo muito é: cada vez mais eu estou vendo que, e eu estou migrando para isso, que eu quero transformar o coração das pessoas, não só a mente delas. E porque a mente delas, o conteúdo técnico, tem muito por aí. A internet está lotada de conteúdo técnico, muita gente ensina o conteúdo técnico, mas o coração delas, pouca gente ensina, porque pouca gente chega até lá. As pessoas não deixam. E por algum motivo, por alguma contextualização de várias situações, de várias variáveis, eu consigo em algumas vezes chegar no coração de algumas pessoas. Que algumas pessoas que escrevem para mim o seguinte: Conrado, cara, você falou aquilo e eu, nossa, mudei a minha maneira de ver o negócio, e aí eu mudei a direção, e aí agora eu estou conseguindo muito mais resultado e tal. Cara, isso é o prêmio, isso é o verdadeiro prêmio, porque atingir a mente delas, ensinar, é fácil. As pessoas falam: mas o conteúdo é muito difícil. Não é difícil, é muito mais difícil você mudar aqui dentro, você mudar o que está dentro do seu coração, da sua alma. Isso é difícil, e é isso que cada vez mais eu quero atingir, como motivar as pessoas para fazer as coisas acontecerem. Porque muita gente, elas simplesmente sabem tudo o que elas têm que fazer, a mente delas está cheia de informação, mas ela não aplica. Por que ela não aplica? Não é só o cérebro, tem mais coisas envolvidas. E quando eu comecei a perceber em mim mesmo que algumas coisas eu procrastinava, não conseguia, não tinha foco, porque eu comecei a olhar para dentro ao longo de vários anos, e comecei a ver isso em outras pessoas e conversar com elas, eu entendi, tem algumas coisas que não estão aqui dentro, estão aqui dentro, e é isso daqui que cada vez mais eu quero trabalhar, cada vez mais eu quero passar aquela minha experiência que eu adquiri para as pessoas. E é por isso que eu falo tanto de mindset, eu falo tanto de motivação, de foco, disciplina, de perseverança, superação. Você tem que continuar caminhando, e muito do que eu vou falar, seja de efeito composto da minha palestra, ensinar os meus segredos, ou pilares do negócio digital, que é um conteúdo técnico, mas eu vou ensinar também nas entrelinhas, em algumas vezes bem, não só nas entrelinhas, mas falando textualmente, aquilo que toca aqui dentro, aquilo que você tem que fazer para, de fato, fazer as coisas acontecerem. Senão você não vai sair do lugar. Se você continuar sentado na sua cadeira, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Perfeito, Conrado. Conrado, realmente é sempre um prazer conversar com você. Certamente poderíamos ficar horas, dias, semanas conversando, que sempre seria algo muito prazeroso, muito produtivo, muito conhecimento. Demais, Conrado. Muito obrigado por tudo isso que você faz pela gente. Oh, imagina, cara, imagina, que isso. Eu que agradeço pelo convite também, e eu tenho certeza que esse Conaed vai ficar na história, eu não tenho dúvida nenhuma, Alan. E parabéns pelo teu trabalho, parabéns, Marcelo, pelo trabalho que vocês estão fazendo, porque isso aí eu tenho certeza que está mudando a vida de uma quantidade enorme de pessoas. Vocês não têm noção de quantas vidas vocês estão impactando, vocês de fato não têm noção. E eu falo isso porque eu também não tenho a mínima noção, mas quando de repente eu estou no shopping lá, tomando um suco, lá mexendo no celular, vem alguém pra mim, toca no meu ombro, aí eu olho: Conrado, não sou eu, cara, eu queria te agradecer, porque, cara, eu tava... E aí começa a contar história, aí eu me separei, aí eu voltei, e aí a minha mulher viu que agora o negócio ia dar certo, e a gente começou a se dar bem de novo, e ela entrou no negócio, começou a trabalhar junto comigo, e hoje a minha vida mudou. Cara, aquela coisa que você fica... Nossa, o que eu falo agora, né? Eu agradeço, cara, obrigado por ter falado isso pra mim, esse é o verdadeiro prêmio e tal, mas você fica tão tocado que você não sabe o que falar, você fica completamente sem palavras. E quer dizer, num shopping, uma pessoa anônima que nem falou o nome dela, inclusive, chegou, falou isso, foi embora, nossa, obrigado e tal, e eu não perguntei também porque eu fiquei tão atônito. Então, esse é o prêmio.
e vocês não têm ideia de quantas pessoas vocês impactam na sociedade. Você vai ter ideia quando você começar a ser parado na rua, então receber e-mails, eu tenho certeza que você já recebe já muitos, e com pessoas falando, cara, aquilo mudou a minha vida, agora eu sei qual é o norte, agora eu tenho certeza do que eu quero. Isso daí faz com que você chegue nos 100%. Quando você encosta os 100% e volte. São essas ações, não é o conteúdo técnico, é muito mais, é um conjunto, é o corpo inteiro. Perfeito, Conrado. Conrado, sem palavras para te agradecer. Muito bom, muito obrigado. Espero estar presente com você muito em breve novamente. Cara, um grande abraço, pessoal, e até a próxima. Até a próxima.